Olá, eu sou Austerlin Lopes de Farias, mestrando em Sonologia pela Universidade de São Paulo, e vou buscar agora apontar para algumas das questões maiores que perpassam não apenas a série Viola, uma série de 3 peças que compus para Luiz Paulo Dourado, mas também o processo de construção colaborativa do trabalho. O que me parece mais propício para introduzir as questões maiores que acreditamos derivar desta forma de processo colaborativo é a infame separação entre não somente compositor e instrumentista, mas também compositor e instrumento, que caracteriza, a verdade, uma parte específica da escrita do XX século, mas que já encontra seus precedentes históricos, como aponta o compositor e filósofo Rios de Fur em seu texto O Artifício da Escrita na Música Ocidental, desde pelo menos o século XV, com a Ars Nova e a sistematização de uma notação duracional. Segundo o autor, a grande motivação desta anonimização do instrumento é o advento por uma prática composicional calcada na transponibilidade, na construção do tempo musical através de materiais transponíveis e, portanto, genéricos, parcialmente indiferentes às dimensões não transponíveis do instrumento que irá atualizá-los. Dufour chega mesmo a colocar em seu texto Os Princípios da Música e a Racionalização da Teoria que o progresso da luthieria ocidental viria mesmo a se pautar na eliminação de sons ruidosos, aproximando ainda mais os instrumentos musicais à transparência frequencial e duracional pretendida pela notação. O advento pela música escrita calcada em tais parâmetros transponíveis irá, segundo Dufour, dominar uma certa imagem de autonomia composicional, de emancipação do ato mesmo de compor. Porém, sabe-se de uma multiplicidade de ocorrências nas quais os compositores não apenas estruturaram peças em torno de um intérprete, como fora o caso de Brahms em torno do clarinetista Richard Mühlfeld, mas sobretudo em volta das particularidades que o instrumento disponibiliza, como fora o caso de Raya Chernovin, que atesta a maneira como estimula sessões de improvisação com os instrumentistas com qual trabalha, para assim provocar a emergência de materiais singulares derivados da especificidade dos instrumentos, e Luciano Berio com suas sequências que tiveram como musa o instrumento para o qual escreve, contrariamente a uma edificação que parte do ordenamento de parâmetros transponíveis e a posteriori decidir quais instrumentos iriam expressar tal ordenamento de maneira mais transparente. Voltando agora à série Viola, tendo em vista tal dialética entre instrumento e composição, o que ficou sem dúvida mais latente ao longo de todo este processo construtivo foi a necessidade de incorporar na notação uma diversidade de acontecimentos que ocorreram ora durante encontros que se aproximavam de uma dinâmica de laboratório, ora durante ensaios, mais especificamente acontecimentos que apontavam para soluções imprevistas pelo projeto escrito originalmente. A grande maioria desses acontecimentos imprevistos tratavam de materiais bastante específicos a um instrumento que é a viola, quase sempre na forma de articulações de técnicas estendidas e transformações de materiais caracterizados de maneira mais latente pelo seu timbre. Após a absorção desses recursos por parte do plano composicional, dimensões transponíveis como altura, ritmo e intensidade não foram simplesmente abandonadas, mas na verdade moduladas para incorporar e intensificar tais materiais enquanto elementos que expressam e provocam processualidades. Estes encontros proporcionaram não somente ao Luiz a paciente e detalhada compreensão dos processos que a peça propõe, entendimento este central para que o intérprete internalize e assim interaja com o que a performance busca expressar, mas igualmente a mim, enquanto compositor, a oportunidade de constantemente modular o arco de cada peça através da contaminação de particularidades tanto da viola quanto do violista. Olá, meu nome é Luiz Paulo Dourado Freire, sou violinista e violista, atualmente residente em Brasília. A série Viola é o resultado da colaboração entre compositor e intérprete, o que não é novo na história da música ocidental, e aqui estamos explorando o triângulo dessa colaboração, que além do compositor e do intérprete, entra a notação musical como um vértice essencial da colaboração.
A série Viola busca não somente consolidar essa primeira etapa da parceria que eu e o Kino estamos estabelecendo, mas também se tornar uma ferramenta pedagógica na formação de novos intérpretes na música contemporânea. Daí que também vem a grande preocupação nossa com a precisão escrita, de forma que alunos que estão aspirando entrar no mundo da música contemporânea e nessa nova linguagem com seus instrumentos saibam os caminhos que devem ser seguidos para que a música possa ser interpretada e também alcançar novos campos expressivos com seus novos intérpretes e também se tornar uma ferramenta pedagógica para que todos tenham acesso a essa nova linguagem vindo de uma peça de qualidade altíssima de um compositor brasileiro. As especificidades da escrita musical da série Viola transcendem somente a precisão escrita convencional. É o resultado de uma extensa elaboração conjunta, diálogos, busca por ferramentas e estratégias, não somente expressivas musicais, mas também de forma a condicionar o intérprete ou o performer a buscar não somente a precisão melódica e rítmica, mas também a precisão timbrística, e de como compreender e incorporar isso na sua forma de tocar. A partir da precisão da escrita musical já alcançada pela elaboração conjunta entre compositor e intérprete, é importante reforçar a imprescindibilidade do solfejo, não somente no sentido da aprendizagem musical no repertório contemporâneo, mas também como ferramenta de ensaio e de também elaboração conjunta entre o compositor e o intérprete, algo que o Kino e eu utilizamos extensivamente em nossos ensaios foi o solfejo expressivo da obra, no sentido que transcende a regência da obra ou no sentido do compositor estar guiando o performer, mas um solfejo em conjunto. Podemos até fazer um paralelo, de certa maneira, a uma improvisação conjunta de jazz, no sentido que o solfejo expressivo tem o norte, que é a partitura musical, mas a expressividade alcançada pelo solfejo conjunto do compositor e do intérprete aproxima a imagem mental que cada um tem no sentido da peça musical. Então, a partir de uma notação musical altamente precisa, que elaboramos no sentido timbrístico, principalmente, e também melódico e rítmico, o solfejo expressivo foi uma ferramenta que utilizamos de modo a alcançar essa conexão entre o compositor e o intérprete, que é o tipo de conexão que o performer depois vai buscar estabelecer com a plateia que estiver o assistindo. Então, a partir da expressividade musical, que por mais que esteja notada na partitura, a expressividade musical do intérprete deve transcender a partitura para alcançar o público no sentido de estabelecer uma conexão emocional.
Thank you.